O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024 prevê mais de 170 bilhões de reais em despesas. Mas a programação da LDO depende da aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso. Ontem, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, foi escolhido como relator do projeto e é com ele que a gente conversa agora ao vivo para entender essa tramitação. Danilo, deputado, bem-vindo. Obrigada pelo tempo do senhor conosco mais uma vez. Obrigado, bom dia. Bom dia. Deputado, qual o objetivo do PL e quais os cuidados a se tomar ao ajustar a LDO, hein? A lei de diretriz orçamentária é quem determina como vai ser executado e quanto vai ser executado nos programas de governo e nas ações, inclusive, de gasto, né, do governo federal e nas transferências para os estados e municípios. A priorização do investimento do orçamento. Então, diante disso aí, inclusive eu estava assistindo o debate anterior e já fiquei até preocupado com o alerta que foi feito, porque nós temos uma expectativa de gasto e nós não temos lastro. Nós precisamos de lastrear essa despesa. Então, gastar é bom, todo mundo quer gastar. Agora, para gastar, você tem que gastar com responsabilidade. E a responsabilidade requer, por um lado, o controle dos gastos, né, cortando o supérfluo, cortando o desnecessário, cortando os programas que efetivamente não correspondem a essa expectativa, inclusive, da diminuição da pobreza no país, e, por outro lado, também a indução do crescimento econômico. Eu me lembro muito bem que no ano passado, o que fez o Brasil crescer foi o corte dos impostos que nós fizemos na gasolina, na energia, inclusive um projeto de lei de minha autoria. Foi que, inclusive, segurou a inflação e dinamizou a atividade econômica, gerando um crescimento no país em 2022. Espero eu que a gente consiga, através da LDO, também fazer um debate mais amplo. Inclusive, a minha ideia é levar esse debate para construir um orçamento participativo e impositivo, para a gente não ficar tão à mercê, né, da vontade dos governantes, porque a vontade de gastar é incomensurável, né? Ela não tem uma conta razoável nessa vontade, até porque as demandas são muitas. Deputado Danilo Forte, a pergunta agora do nosso comentarista de economia, Alan Gani. Bom dia, deputado. Todas as medidas até agora, elas foram voltadas para o lado da arrecadação e não do gasto público. O Congresso Nacional, ele pode ter esse protagonismo de fazer um ajuste fiscal, um ajuste das contas públicas, fazer o dever de casa que o governo federal não vem fazendo? Alan, eu vou ser muito sincero com você. Primeiro, eu acho que sufocar a sociedade brasileira com mais impostos é um erro, porque você diminui a atividade econômica. E está aí o reflexo disso. Reoneraram os combustíveis, reoneraram a energia elétrica, né? E isso estimulou, inclusive, os estados a aumentar novamente o ICMS, né? 14 estados já aumentaram o ICMS dos combustíveis e da energia, e dentro, inclusive, de uma lógica perversa que é do governo rico e o povo pobre. E isso não faz crescimento econômico. Então, isso é um lado perverso. Por outro lado, eu vou ser honesto, o parlamento gosta de gastar também. Político gosta de gastar. Político gosta de levar a benfeitoria para os seus municípios, para as suas bases eleitorais. Só que nós estamos diante de um quadro, né, inclusive que você mesmo narrou aí, antes de eu entrar no ar, de muita dificuldade. Né? E essa LDO vai ser feita em cima exatamente daquilo que vem no arcabouço fiscal. Eu até marquei já uma conversa com o deputado Cajado, hoje, para a gente trocar umas ideias de como a gente vai dar encaminhamento, prosseguimento ao desenvolvimento, inclusive do arcabouço fiscal, porque a LDO vai ser a materialização, né? Vai ser a confirmação do que o arcabouço fiscal, que é um plano de intenção, vai determinar para a governabilidade. E é diante disso que a gente precisa dialogar muito com o conjunto da sociedade para que ela possa compreender que, em vez da gente estar acelerando na gastança, a gente tem que estar freando no gasto. Deputado, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp.
Deputado, bom dia. A LDO de 2024, ela prevê um salário mínimo sem aumento real, apenas com a correção da inflação. No entanto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que não há a menor chance de não haver um aumento real do salário mínimo e que isso depende do arcabouço fiscal. Ou seja, no fim das contas, deputado, como vai ser equacionada essa questão? As despesas vão ser ainda maiores do que já estão previstas na LDO? E o problema não é só o salário mínimo, é o reflexo do salário mínimo. Porque o salário mínimo no Brasil é muito baixo. O problema é que nós temos uma oneração da folha salarial em cima do salário mínimo. Para você pagar R$ 1.300 a um funcionário, você paga mais 900 de encargos, INSS, Previdência, FGTS, né? O que é um absurdo. E está aí o Brasil perdendo competitividade. O produto chinês chega aqui muito mais barato do que o nosso, isento, né? E as nossas indústrias estão fechando. Né? Todo dia a gente vê notícia de indústria com dificuldade, né? Inclusive fechando suas portas, o comércio varejista fechando suas portas, porque o Brasil está perdendo competitividade. Nós já temos 14 estados no Brasil que tem mais gente cadastrada no Bolsa Família do que trabalhando de carteira assinada. E isso é desestimulante para a economia. Agora nós vamos cair numa insolvência econômica? Não. Porque, por um lado, também nós temos uma indução de, quando você distribui dinheiro pela base, né, você tem uma indução de desenvolvimento, de crescimento econômico. Pode não se dar com bases sólidas, mas tem um aquecimento na economia. Então, eu acho que essa discussão precisa ser feita. E de onde é que vem o dinheiro? Como é que vem esse dinheiro? Porque se for para aumentar ou desequilibrar a governabilidade, inevitavelmente a taxa de juros também sobe, que era o debate anterior. Então, já está muito alto. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma equação e que a gente possa ter a garantia da sustentabilidade desses investimentos, que as políticas sociais são importantes, e reconhecer o esforço do trabalhador também é importante para garantir a dignidade do seu sustento, mas, por outro lado, também nós temos uma conta que aí o conjunto da sociedade brasileira tem que assumir. Luiz Felipe Dávila. Deputado Danilo Forte, bom dia. Deputado, o orçamento no Brasil é quase uma piada, né? Porque 90% da despesa já está carimbada, então você está, na verdade, fazendo um orçamento para lidar com 10% ali, que é nada. E é óbvio que a gente precisa aumentar o investimento público. Agora, existe alguma medida para nós aumentarmos a eficiência do gasto público, mensurar se esse gasto público está atingindo os objetivos econômicos, sociais do país? Porque se nós continuarmos a ter um orçamento que 90% do gasto público já está carimbado e não tem nenhum critério de eficiência do gasto público, nós vamos continuar com esse Estado que só cresce, só aumenta a despesa e não consegue aumentar a eficiência do gasto e prestar serviço público de qualidade para a população, que no fundo é isso que o brasileiro quer. Luiz Felipe, inclusive eu vou até pedir sua ajuda aí, porque eu quero evoluir para que a gente faça um orçamento participativo e impositivo. A modelo americano, em que a gente não fique solto na criação de políticas públicas na conveniência do governo de plantão. Eu acho que a gente tem que ter um planejamento, porque esse planejamento é que vai dar segurança para o país, inclusive para o investimento privado. A gente pode recuperar esse investimento na geração de emprego se a gente modernizar o país, se a gente avançar na questão da reforma fiscal, né? Se a gente garantir uma credibilidade para que o governo possa, né, sair dessa insegurança generalizada que está aí e possa motivar o investimento privado. Esse sim, ele gera de crescimento econômico com bases sólidas. E aí, isso que a gente tem que, através, inclusive, da LDO, do arcabouço fiscal, da reforma tributária, fazer para o Brasil, né? É lamentável que a gente vai se perder agora um pouco desse debate dessa CPMI. Isso vai atrasar muito, inclusive, essas reformas que precisam ser feitas. Porque o que nós não podemos deixar é que um país rico como o nosso, um país que tem uma expectativa muito grande, inclusive dentro do mundo contemporâneo, de ser a alternativa da economia verde, perdemos mais essa oportunidade. Como diz o professor Roberto Campos, nós somos campeões em perder a oportunidade. Nós não podemos perder mais essa. E para isso é fundamental que a gente possa aproveitar esse momento. E eu peço que você me ajude aí, colaborando, porque eu acho que está na hora do orçamento ser 100% impositivo. Agora, a questão do controle do gasto, a eficiência do serviço público, passa também
pela fiscalização do serviço público. Porque muito dinheiro sai pelo ralo, eu estou vendo aí um desperdício muito grande de dinheiro na saúde, né? Nós estamos com um custo de saúde pública muito alto no Brasil. No meu estado, o estado do Ceará, no ano passado, mais de R$1 bilhão foram para pagar organizações sociais na área de saúde. E tem uma lista, né, uma fila de cirurgias seletivas de mais de 60 mil pessoas. Está errado isso. Está errado isso. E isso tem que ser cobrado e tem que ser fiscalizado. Então, por um lado, nós temos que fazer um orçamento enxuto, né? E, claro, né, no seu desejo de gastar e como gastar, e transparente, mas, por outro lado, também a gente precisa do braço da fiscalização do gasto público, que aí sim melhora a qualidade e a eficiência do mesmo. Deputado, para a gente fechar a nossa conversa, o senhor falou que os parlamentares gostam de gastar porque ficam preocupados com as bases e precisam de recursos. E uma informação nos jornais de hoje aqui em São Paulo, essa informação chamou a atenção, diz o seguinte: Lula negocia acelerar repasses extras para fidelizar o Congresso Nacional. Líderes partidários articulam com o governo valores em uma faixa que vai de R$3,5 milhões a 7 milhões por parlamentar. O senhor acha que isso é viável e de onde vem o dinheiro? Eu acho que isso está superado. Esse modelo de cooptação, de governo de cooptação, né, de compra de apoio parlamentar, isso foi tragado pelo tempo. O que expõe o parlamentar, hoje com as redes sociais, com o debate que vocês fazem, e parabenizo a Jovem Pan pela a democracia que tem no seu debate, né, da exposição de todo mundo, e também da cobrança do eleitor na ponta. Eu acho que hoje esse tipo de manipulação, ele já não tem eficiência. Até porque no Brasil hoje nós temos uma polarização política muito forte. Então, se você tentar ir por esse lado da cooptação, pela troca do toma lá da cá, você vai ter mais dificuldade do que na construção de uma agenda. Eu acho que é muito mais profundo e muito mais eficiente você construir uma agenda no debate, né, em cima, por exemplo, das premissas que estão aí colocadas, do desejo do país de retomar o pleno emprego, do desejo do país de controlar a inflação e a taxa de juros, do que você vir querer camuflar, né, uma postura que hoje ela é maléfica para o processo democrático. Então, acredito e eu estou vendo aqui no parlamento todo dia isso, né, que isso muitas vezes até o deputado e o senador se sente humilhado, né, com essa postura. Eu acho que esse momento aí já passou. Até porque, querendo ou não, as emendas impositivas, inclusive, quando eu fui relator da LDO lá em 2014 para 2015, quem criou o orçamento impositivo das emendas individuais fui eu, para dar autonomia ao parlamentar, para que o parlamentar não se sentisse coagido diante da liberação das suas emendas, né? E isso de lá para cá, foi se construindo uma independência do parlamento, o que é muito bom para a democracia e para o fortalecimento do poder. Deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Deputado, obrigada pela entrevista. Boa terça-feira. Obrigado. Bom dia.